Muito boa noite para vocês, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo a presença de todo mundo, que durante o programa vai chegando, eu vejo que flutua às vezes, porque posso não estar presente, mas costumo acompanhar offline, ou pelo menos observar alguns comentários quando algumas apresentações. Provavelmente hoje eu não estarei presente nem no chat, mas de qualquer forma a gente aguarda os comentários de vocês para que a gente possa pensar e repensar toda a nossa programação, toda a nossa dinâmica, e também pensando em fazer melhor para todo mundo. Lembrando, chegou, por gentileza, deixe sua curtida, se puder, compartilhe com todo mundo, com amigas, com inimigas, com todo mundo, para que a gente possa conversar sobre uns sistemas que consideramos muito importantes no âmbito da espiritualidade e também pensando nas diversidades. A gente fala de diversidade porque cada âmbito que a gente trabalha aqui acaba envolvendo outras questões que estão muito além de uma propriamente uma diversidade específica. Parece confuso o que eu estou falando, mas, por exemplo, a própria comunidade LGBT é bastante difusa em termos de diversas formas de percepção da sexualidade, envolvendo, por exemplo, a questão da forma física, como a questão da identidade cisgênero, a questão da orientação sexual, e também as preferências sexuais. Da mesma forma, hoje o tema é bastante delicado, porque, inclusive, eu vou aproveitar para me solidarizar com o Vinícius Júnior, que passou por um tremendo constrangimento, para dizer o mínimo, um criminoso lá, né, naquele jogo, há pelo menos umas 2 semanas, e eu, lá no canal Juventude Negra, foi uma avalanche de coisas que a gente procurou avaliar. Ele é um agregador de notícias, a gente não produz ali notícias, mas as pesquisas mostraram diversos pontos de vista, a ponto de colocar um senador da República numa situação vexatória, e, em vez de se solidarizar, ele se enrolou, falou uma coisa absurda, e hoje ele está pelo Conselho de Ética para ver se finalmente alguma coisa ocorre com essa pessoa que, quem poderia falar melhor sobre ela, essa pessoa em si, seria a Patrícia Leles. Quem quiser depois acompanhe os depoimentos dela lá no Diário do Centro do Mundo, que são realmente assustadores. Para quem se diz um homem de Deus e que, na prática, parece que não é bem assim que a banda toca. Da mesma forma, nós temos aqui, eu gostaria de me solidarizar com a família da Rita Lee, partiu, e lembrando que a gente teve um programa aqui falando da conexão dela com a espiritualidade, o programa foi muito interessante, eu até arrisquei cantar algumas músicas dela, mas não venham pelas canções, venham pelas mensagens, porque afinal, eu creio que as percepções que ela tinha da espiritualidade nos ajuda a entender melhor o ponto de vista dela e faz repensar alguns dos nossos. Também gostaria de me solidarizar com o Glenn Greenwald e também com a família do David Miranda, que também partiu. Eu acho que eu não pude trazer esse momento aqui de homenagem, solidariedade, porque realmente, por conta das gravações, já que o meu horário de trabalho neste momento bate com o horário do programa, então isso realmente tem dificultado esses momentos que eu sempre gostei de interagir. Mas eu estou pensando em fazer depois outras maneiras de interação, nem que seja online, pelo Instagram. O problema às vezes é tempo, porque às vezes, quem sabe a vida de professor sabe que a gente não para e a gente está sempre procurando fazer coisas, pensando nos alunos, pensando nas outras maneiras de trabalhar e de que forma a gente pode melhorar a nossa capacidade de interação com o alunado. Bom, e hoje, o tema, visto o que aconteceu com o Vinícius Júnior, também, gente, gostaria de me solidarizar com fãs e amigas da Tina Turner, também partiu, e dizer que em breve devo fazer um programa sobre a vida dela, e que é uma marca, podemos dizer, eu acho até que foram feitas muito poucas, digo homenagens, mas análises sobre uma história de vida muito particular e marcante, porque não é somente uma mulher negra que conseguiu um patamar de sucesso em nível mundial. É uma mulher que venceu o machismo, que venceu o racismo, e ainda assim
era uma mulher com uma espiritualidade fora do comum. Ousou mudar de religião para se conseguir um conforto que, infelizmente, a religião original dela, ou a religião de nascença dela, não contemplava. E isso mostra o grande patamar em que essa figura, essa personalidade alcançou. E, curiosamente, duas rainhas do rock partindo assim no mesmo ano, em pouquíssimo tempo, mostra o quanto a gente precisa analisar, observar todas essas situações. E lembrando também que a gente precisa também ter o respeito com essas pessoas. Mas eu percebo que foram feitas muito poucas homenagens ou poucas análises nesse primeiro período aí, vamos dizer assim, acabou de acontecer a questão da morte da Tina Turner, e eu já estava preocupada porque do Vinícius Júnior estava uma avalanche de mensagens, de reflexões, enfim. E, especialmente sobre esse caso do Vinícius Júnior, e aí já indo para o tema do programa, certamente se não fosse a reação do governo brasileiro, que afinal, finalmente nós temos um governo, não teríamos tido essa reação internacional. Essa repercussão provavelmente teria sido muito menor. Teríamos tido aí, talvez, uma falta de ação e provavelmente teriam ficado por isso mesmo, como ficou das outras vezes. E a gente pode pegar como exemplo o próprio fato de ser a 10ª vez, pelo menos de maneira evidente, que ele é vítima de um racismo ultraviolento. Não aconteceu diretamente, depois até aconteceu uma briga, mas aquelas ações, bonecos pendurados com a figura dele, isso não tem menor cabimento. Mas aí vem a pergunta: qual é a base, qual o fundamento, de onde veio o racismo? Até na própria definição de racismo, a gente também encontra algumas questões bastante delicadas. Por isso que quando a gente vê pessoas dizendo que existe um racismo reverso, a pessoa tem, no mínimo, uma falta de noção do que é o racismo. Que, a princípio, poderia haver racismo de negros contra brancos, mas, a rigor, quem exerce o poder de ser racista é quem detém o poder econômico. Então, se você detém o poder econômico, você acaba tendo uma espécie de salvo-conduto, até porque se você tem poder econômico, você tem bons advogados, você tem pessoas que vão estar te apoiando dentro das instituições de justiça, ou instituições públicas, que evitem que determinadas coisas possam prejudicar a sua conduta perante a sociedade, ou pelo menos disfarçar possibilidades de punição. Um bom exemplo foi o caso de uma socialite que falou mal dos filhos adotados do Bruno Galhaço e da Giovanna Elbach, e, se não me engano, ela havia sido condenada, mas em nenhum momento ela foi presa, notificada, ou pelo menos que a punição tivesse realmente surtido algum efeito. Então, a gente percebe que o problema é muito mais delicado e muito mais grave do que a gente possa imaginar. Então, a gente começa falando no que seria a definição. Boa parte desse primeiro momento vai ser da parte da Wikipédia, que realmente teve um artigo muito interessante, é um verbete que traz muitas informações, e eu procurei trazer, como sempre faço, as mais fundamentadas. E, é claro, ficamos abertos aqui para que vocês, caso tenham outras informações, possam nos corrigir, possam permitir que a gente faça os devidos consertos em outro momento, ainda que o vídeo fique aqui, mas é um programa que está aberto ao diálogo, sempre. E, é claro, vocês podem também estar em contato comigo, quem tem meu contato pessoal pode falar comigo, e quem não tem, pode deixar uma mensagem, desde que mantenha, é claro, o bom senso, a cordialidade, de forma que a gente possa conversar, debater, e a gente pensar em maneiras de acabar com esse sentimento, com esse crime no nosso planeta, que não é apenas uma questão de Brasil. A gente vê a questão da Espanha, mas acaba envolvendo todas as outras etnias que não sejam a etnia branca. Então,
Começando que o racismo consiste no preconceito na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas vezes toma forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como superiores ou inferiores, com base em características, habilidades ou qualidades comuns. Enfim, só essa definição já causa diversos problemas para a gente. Mas, na prática, a gente pode dizer que ela tem pé na realidade, tem uma base. E aí, continuando. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de formas distintas. Alguns consideram que qualquer suposição de que o comportamento de uma pessoa está ligado à sua categorização racial é inerentemente racista, não importando se a ação é intencionalmente prejudicial ou pejorativa, porque estereótipos necessariamente subordinam a identidade individual à identidade de grupo. Ou seja, a maneira como eu vou tratar uma pessoa negra seria a maneira que, a princípio, eu trataria todas as pessoas negras. Então, é uma das coisas que aqui no Brasil ainda falta. E o melhor exemplo foi o que aconteceu a partir do Black Lives Matter, que é o Vidas Negras Importam aqui no Brasil, e que, na prática, não surtiu o mesmo efeito. Quando lá acontece alguma coisa que a gente percebe que é um crime com base na cor da pele, você tem uma manifestação gigante. E aqui no Brasil, você tem exatamente o contrário. Às vezes você vê pessoas das mesmas características apoiando, muitas vezes, o assassinato de uma pessoa da mesma cor de pele. Ou que, pelo menos, verificando se ela teria merecido sofrer uma violência. Que absurdo, mas é parte do nosso modo de operação, ou, uma visão latina, modus operandi. É parte da nossa sociedade, muitas vezes, condenar uma pessoa que, às vezes, a gente nem sabe se ela é culpada. E, ainda assim, ninguém deve sofrer qualquer forma de violência. Nós falamos no outro dia sobre aquele anuário de segurança pública. Em breve, se tiver outro, a gente vai fazer um programa sobre isso também, para ver os níveis de discriminação racial no nosso país. E de que forma isso acaba afetando também nossa forma de espiritualidade. Se a gente não tem um grau de solidariedade com inocentes, ou até mesmo com pessoas que, mesmo que culpadas, estão sendo vítimas de vingança. Vingança é uma coisa, o sistema de justiça foi feito exatamente para que não houvesse a vingança, mas que houvesse a punição de acordo com uma base da lei. E a lei deve ser cumprida por todas as pessoas. Se alguém está fora da lei, ela deve se ajustar. E, além disso, esses casos precisam ser bem observados. Vingança jamais. A justiça dentro das bases legais, conforme deve ser colocado a princípio por todo mundo. O artigo, melhor, o verbete também fala que na sociologia e na psicologia, algumas definições incluem apenas as formas conscientemente malignas de discriminação. Ou seja, se houver alguma coisa que não seja intencional, ainda assim pode ser classificado como racismo por parte de algumas pessoas. Continuando. Entre as formas sobre como definir o racismo está a questão de se incluir formas de discriminação que não são intencionais, como as que fazem suposições sobre as preferências ou habilidades dos outros com base em estereótipos raciais, ou formas simbólicas, ou podemos colocar também institucionalizadas de discriminação, como a circulação de estereótipos étnicos pela mídia. Por exemplo, se a gente pode pegar durante muito tempo, hoje, é até importante falar sobre a questão do racismo por trás das palavras, a gente evita usar a palavra mulata, porque ela está ligada a uma origem que as pessoas associam a palavra mula. E, a bem da verdade, a gente tinha expressões correntes, especialmente, posso dizer até uns 10 anos atrás, de falar algo do tipo mulata, tipo exportação. Então, você associava as mulheres pardas a ideia de haver uma sensualidade, inclusive virou o nome de uma novela, Da Cor do Pecado, algo também que é considerado preconceituoso, já que se associa a cor negra ou a cor parda à ideia
de algo libidinoso, luxurioso, algo que, a princípio, estaria em desacordo com a religião, já que, a princípio, a mulher branca seria sagrada. Isso, inclusive, a gente conta na literatura determinadas visões, especialmente aquelas de base europeia. E aí, continuando. Também pode haver a inclusão da dinâmica sociopolítica da estratificação social, que, por vezes, tem um componente racial. E lembrando que algumas desses estereótipos, essas coisas, essa estratificação, são regradas por lei, como foi nos próprios Estados Unidos, como a gente teve na África do Sul, e que na Índia, pelo que eu saiba, já foi abolido, porém, na prática, ainda há essa estratificação muito forte, a ponto de você ter grupos que não convivem, pelo menos das informações que eu tenho. Se alguém tiver uma outra informação, por favor, me corrija se eu estiver errado. E aí, continuando. Algumas definições também incluem comportamentos e crenças discriminatórios baseadas em estereótipos culturais, nacionais, étnicos ou religiosos. Uma interpretação do termo que sustenta o racismo é melhor entendido como preconceito aliado ao poder, visto que sem o apoio de poderes políticos ou econômicos, o preconceito não seria capaz de se manifestar como um fenômeno cultural, institucional ou social generalizado. Esse é um dos pontos importantes. Quem detém o poder? As pessoas são pagas, ou melhor, elas acumulam bens para obter privilégios perante a sociedade. E exatamente aí é que é o grande problema que hoje nós encontramos no capitalismo. Temos grupos empresariais procurando se mostrar solidários a determinados grupos, pensando exatamente em uma forma de acumular mais bens. Ou seja, nós te apoiamos, mas não mexa na minha fortuna acumulada. É mais ou menos isso que acontece quando vemos empresas fazendo campanhas com base ou direcionadas a determinados grupos, sempre com a ideia de que ali, você trazendo aquele grupo para o seu lado, pelo menos, você não vai ter esse grupo que possa te incomodar. Continuando. Alguns críticos do termo afirmam que ele é aplicado diferencialmente com foco em preconceitos que partem de brancos e de formas que definem meras observações de eventuais diferenças entre as raças, como racismo, que na verdade é algo bem mais profundo. Enquanto raça e etnia, considerados fenômenos distintos na ciência social contemporânea, os termos têm uma longa história de equivalência no uso popular e na literatura mais antiga das ciências sociais. O racismo e a discriminação racial são muitas vezes usados para descrever a discriminação com base étnica ou cultural, independentemente se essas diferenças são descritas como raciais. E, de acordo com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da Organização das Nações Unidas, não há distinção entre os termos discriminação racial e discriminação étnica, sendo que a superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, além de não haver justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em qualquer lugar do mundo. É muito interessante observar que, quando eu costumo fazer a minha pesquisa entre os veículos para saber o que saiu referente especialmente aos povos presos, pardos, durante algum tempo eu cheguei a usar a palavra etnia, e é incrível que, na nossa imprensa, a palavra etnia só aparece ligada à questão indígena. A questão negra nunca. Então, a gente mostra, ou quase nunca. Então, isso mostra quanto isso acaba fundamentando na nossa cabeça, ou está fundamentada a diferença, que a raça está ligada à questão negra, agora a etnia está ligada à questão indígena, porque aí você tem as nações indígenas aqui no Brasil, e essas nações seriam separadas de acordo com etnias. Então, é por isso que a gente tem dificuldade de associar determinados termos e perceber de que forma que eles são trabalhados. Continuando. Na história, o racismo foi uma força motriz por trás do tráfico transatlântico de escravos e de estados que basearam-se na segregação racial, como os Estados Unidos no século XIX e início do século XX, além da África do Sul, sob o regime do apartheid.
As práticas e ideologias do racismo também são universalmente condenadas pela ONU na Declaração dos Direitos Humanos. Ele também tem sido uma parte importante da base política e ideológica de genocídios ao redor do planeta, como o Holocausto, mas também em contextos coloniais, como os ciclos da borracha na América do Sul e no Congo. A lei da conquista europeia das Américas, eu acho interessante, não fala invasão, e no processo de colonização da África, da Ásia e também da Austrália. Então, são pontos muito interessantes para a gente analisar e ver o quanto isso foi base, e que por mais que hoje a gente tenha uma mudança de discurso, ele ainda é uma base que está ali nas entrelinhas, pois afinal, todos nós somos colonizados de alguma forma, a começar pela língua que nós falamos. Nós utilizamos no Brasil uma língua estrangeira, que é a língua portuguesa. Aqui, se pudéssemos falar uma língua próxima da nossa realidade, ou pensando nos povos originários, provavelmente temos escolhido um ou mais idiomas que, no momento, ou provavelmente temos poucas possibilidades de, pelo menos, aprender, devido às pessoas serem poucas também representantes dessas culturas. E quando eu vejo isso como professor de português e de inglês, aliás, duas línguas descolonizadores, né? Quando a gente observa essas situações, a gente vê o quanto a gente ainda tem isso normatizado. Quando eu vejo brigas sobre norma culta, que esse é o correto, que a pessoa está falando errada, e vem discussão sobre linguagem neutra, dá vontade de falar, gente, a gente está discutindo o sexo dos anjos, tem hora. Porque a gente se esquece de que a língua é viva, em primeiro lugar, e em segundo lugar, esses parâmetros sendo colocados, especialmente por pessoas conservadoras, e temos esquerdistas também com posições ultraconservadoras em alguns pontos, acabamos por deixar de lado a essência que é a vida, o respeito, o lidar, e a percepção também de que nós usamos uma língua do colonizador. O colonizador hétero, cis, o colonizador cristão, o colonizador que também, apesar de tudo isso, que para muitas pessoas podem ser consideradas boas qualidades, foi crudelíssimo, a ponto de termos, depois de mais de 1.000 nações indígenas, temos pouquíssimas, e que conseguiu retalhar a África a ponto de se tornar um local, em boa parte dele, ou pelo menos das notícias que nos chegam, sempre apenas com tragédias, com guerras, com coisas que são sem possibilidade de solução, como se não tivéssemos culpa. Eu falo quando nós tivéssemos, é quando a gente esquece a história e acha que a coisa teria acontecido sem o apoio da Europa. Não. Quem conhece a história da África sabe o quanto a Europa é responsável por toda a tragédia humanitária que lá ocorre, e não somente lá, como ocorre também nas Américas, como ocorre também na Ásia, e que também, hoje, a gente pode dizer que também ocorre na Europa. Vide o conflito na Ucrânia. Continuando. Aqui o Herbert entra agora num estudo de uma pessoa, de um estudioso chamado Bernard Lewis, e que ele traz à discussão um tema utilizado pelo filósofo grego Aristóteles, que numa discussão sobre a escravidão afirmou que enquanto os gregos são livres por natureza, os bárbaros, que seriam os não gregos, são escravos por natureza, pois é da natureza deles estar mais dispostos a se submeter a um governo despótico. Isso é um fato delicado, primeiro porque nós estamos lidando com um ser que viveu numa condição, num contexto social muito diferente do nosso. E havia ainda aí, como muita gente ainda considera, a cultura grega como superior a muitas outras, por conta de toda a complexidade da sua filosofia, da sua religião, dos seus conhecimentos, até mesmo da parte bélica, da parte militar. E o verbete continua, que embora Aristóteles não especifique nenhuma raça em particular, ele argumenta que pessoas de países de fora da Grécia são mais propensas ao ônus da escravidão do que os da Grécia Antiga. E o próprio Aristóteles faz as observações sobre os escravos naturais, ou seja, esses bárbaros, como sendo aqueles com corpos fortes e almas de escravo, impróprios para governar e pouco inteligentes,
que parecem implicar uma base física para a discriminação. Ele também afirma explicitamente que o tipo certo de almas e corpos não sempre andam juntos, implicando que o maior determinante para a inferioridade dos escravos naturais versus senhores naturais é a alma e não o corpo. Então, a gente entra numa base filosófica muito delicada e que, lembrando, apesar de muita gente utilizar bases aristotélicas para fundamentar questões cristãs, ele não era cristão. O cristianismo não existia na época dele. Continuando. Isso é o que nós chamamos de proto-racismo. E que também temos aí um outro conceito que seria o etnocentrismo, e que deve ser visto dentro deste contexto, porque ainda não havia desenvolvido a compreensão atual de racismo baseada na inferioridade hereditária, como o racismo moderno, baseado na eugenia, ou seja, do bom nascimento e tudo mais, do bom gene, e no racismo científico. E, além disso, o verbete diz que não está claro se Aristóteles acreditava que a inferioridade natural dos bárbaros era causada pelo ambiente e pelo clima, como muitos de seus contemporâneos afirmam, ou pelo seu nascimento. Ou seja, simplesmente ele joga uma questão social e, provavelmente, por não termos documentos, não conhecemos bem a época, esses detalhes não são colocados. Mas lembrando que isso é uma visão de século XX, século XXI, sobre fatos acontecidos há mais de 2000 anos atrás. O historiador Dante Puzzo disse que o racismo se baseia em duas suposições básicas, que existe uma correlação entre características físicas e qualidades morais, que a humanidade é divisível também em ações superiores e inferiores. Assim sendo, existe na concepção moderna, antes do século XVI, praticamente não havia nada na vida e no pensamento do Ocidente que pudesse ser descrito como racista. Isso na visão do historiador. E ele diz o seguinte: para evitar mal-entendidos, devemos fazer uma distinção clara entre racismo e etnocentrismo. Os antigos hebreus, ao se referirem a todos que não eram hebreus como os gentios, estavam aderindo ao etnocentrismo. Mas, na visão dele, isso não era racismo. Ele diz que também assim foi com os helenos, ou seja, os gregos, que dominaram todos os não helenos, que, na visão deles, eram selvagens, cetas ou egípcios, que eles reconheceram como seus mentores nas artes da civilização. Ou também bárbaros, temos que denotar aquilo que era estranho ou estrangeiro. E aí, voltando ao Bernard Lewis, ele cita também historiadores e geógrafos do Oriente Médio e do Norte da África. E que, embora o Alcorão não expressasse o preconceito racial, ele argumenta que o preconceito etnocêntrico mais tarde se desenvolveu entre os árabes por várias razões, como as suas extensas conquistas e o comércio de escravos, que é uma das coisas que é delicada, porque a gente pega a servidão e a escravidão em diversos povos da antiguidade. Mas, voltando para o texto, ele diz também que a influência das ideias aristotélicas sobre a escravidão, cujos filósofos muçulmanos dirigiram para os zanis, ou também conhecidos como bancos, e povos turcos, e a influência das ideias judaico-cristãs em relação às divisões entre a humanidade. Então, isso daí tem influenciado os povos árabes nessa visão sobre o racismo. E também coloca que o autor afro-árabe Al-Jarris, tendo o próprio avô Zaniye, escreveu um livro intitulado Superioridade dos Negros em Relação aos Brancos, e explicou que os Zaniyes eram negros em termos de determinismo ambiental. E, enfim, isso no capítulo desses ensaios sobre o Zanir. É o capítulo sobre o Zanir. Um outro historiador, que é o Al-Abshibi, que viveu entre 1388 e 1446, escreveu que quando se diz que quando um escravo negro está saciado, ele fornica, quando está com fome, ele rouba. Então, só para a gente ter uma ideia dessas visões que a gente encontra nesses detalhes e que o Lewis traz aqui para que a gente consiga entender.
E também, de acordo com livros, o estudioso da Tunísia do século XVI, Ibn Khaldun, escreveu que, além dos povos conhecidos da África Ocidental, que seria a África Ocidental negra, ao sul não há civilização no sentido apropriado. Vejam que absurdo, mas lembrando que estamos no século XXI. Para a época que isso foi escrito, isso foi considerado aceitável para quem tinha contato com essas visões. Continuando aqui, esse Khaldun disse que existem apenas seres humanos que estão mais próximos de animais mudos do que de seres racionais. Eles vivem em matas e em cavernas e comem ervas e grãos despreparados. Eles frequentemente comem um ao outro. Então, a gente vê um nível de tentativa de animalizar as pessoas que estavam vivendo numa outra cultura, numa outra forma de vida. Continuando. Eles não podem ser considerados seres humanos. É o que está escrito aqui nesse trecho. E ainda diz: portanto, as nações negras são, em regra, submissas à escravidão, porque os negros têm pouco do que é essencialmente humano e possuem atributos bastante semelhantes aos animais, mudos como afirmamos. Então, é de doer, é de cortar, é de vomitar. Mas a gente não pode esquecer que isso é numa época em que só se enxergava de uma forma clara a ideia etnocêntrica. Para isso, que eram esses absurdos que a gente está lendo aqui. E um outro professor da Universidade Wesleyana, Abdelmajid Hanun, e essas atitudes não prevaleciam até os séculos XVIII e XIX. Ele argumenta que alguns relatos de textos em árabe, como os desse Khaldun, foram traduções errôneas de franceses orientalistas, projetando visões racistas e colonialistas do século XIX, em suas tradições de escritos árabes medievais. Então, uma coisa até mais grave, que se deturpou, na visão desse professor, a visão de um historiador que esteve ali em loco trazendo essas informações. E aí, continuando. James Lindsay também argumentou que o próprio conceito de identidade árabe não existia até os tempos modernos. Esse é um ponto delicado que muitas vezes a gente acaba iniciando, que é uma ideia realmente seria anacrônica. Por isso que é bem delicado quando a gente o encontra, e aí eu faço com uma outra estudiosa, que é a encontro, quando a gente começa a perceber determinadas visões, determinadas obras, colocando um racismo sobre determinadas obras, quando, bem na verdade, as pessoas eram frutos da sua época. Outro dia até li uma coisa sobre Che Guevara com relação às gays, e isso é um ponto também bastante delicado, porque a abertura da ciência para essa questão é muito recente. Então, quando se faz essa mistura anacrônica, carece de base para a gente conseguir analisar. Uma coisa que eu deixo claro aqui, provavelmente algumas das coisas que eu vou falar aqui, daqui a alguns anos, podem ser consideradas equivocadas. Como hoje a gente lida com pessoas, às vezes até com um pouco mais de idade, com um pouco de conhecimento mais anterior ao atual, e essas pessoas muitas vezes se equivocam na fala. E a gente tem de tomar cuidado, que é uma pessoa muitas vezes aliada, porém, com uma ideia equivocada por conta de uma situação, de um conhecimento que, de repente, não foi atualizado devidamente. E, é claro, estamos fazendo hoje um programa que vai ao ar no dia 30 de maio de 2023. Se, por um acaso, uma pessoa em 2123 olhar para esse vídeo, certamente pode achar que eu falei coisas absurdas, porque esse momento histórico social futuro poderá ser outro. Então, a gente começa a entender melhor, e quanto mais a gente está afastado desse momento histórico, desde que tem essas informações em mãos, a gente consegue perceber melhor esses parâmetros e entender também por que determinadas coisas podem ser consideradas justas ou injustas. E essas análises também problemáticas quando estiverem nessas situações difíceis. Aí, continuando no verbete, a pessoa que escreveu, né, alega aqui o seguinte, que com a invasão muçulmana da Península Ibérica, essas invasões
muçulmanos, é interessante que isso aqui é invasão, né? A chegada para a América não é invasão. Mas, enfim, esses muçulmanos que estiveram lá derrubaram os governantes anteriores visigóticos, eles seriam os berberes, e criaram uma Al-Andalus, que contribuiu para a idade do ouro da cultura judaica no Al-Andalus e durou 6 séculos. Isso foi seguido pela secular reconquista, terminado sob os monarcas Fernando V e Isabela I de Castela. O legado católico espanhol formulou a doutrina limpeza de sangue, que foi durante esse período da história que o conceito ocidental da ideia de sangue azul, que surgiu em um contexto racializado, religioso e feudal. Então, a gente tem aí uma questão religiosa também muito forte. E que isso serviu para impedir a mobilidade social dos novos cristãos convertidos. O estudioso chamado Robert Lacey explica que foram os espanhóis que deram ao mundo a noção de que o sangue de um aristocrata não é vermelho, mas azul. A nobreza espanhola começou a tomar forma por volta do século IX, de maneira militar clássica, ocupando a terra como guerreiros a cavalo. Eles continuaram o processo por mais de 500 anos, arrancando seções da península de seus ocupantes mouros, como a gente também se refere a essa população. O nobre, continuando, o nobre demonstrava sua genealogia erguendo o braço da espada para exibir sua filigrana de velas de sangue azul sobre a pele pálida, prova de que seu nascimento não havia sido contaminado pelo inimigo de pele escura, e que assim ele também era sangue azul. Um eufemismo para homem branco. Um lembrete particular para a Espanha de que os passos refinados da aristocracia através da história carregam a base menos refinada do racismo. Então, a gente vê as bases do lá para trás, o quanto isso daí acaba interferindo e que visões a gente ainda tem, provavelmente com essas teorias absurdas de sangue azul. Aqui passa agora para os aspectos desse racismo. E a gente, como eu falei, essa questão histórica é importante para a gente perceber de que forma a gente chega, por exemplo, nessas situações absurdas de termos defensores, inclusive de pele negra, defendendo a supremacia branca, como a gente já fez em outro programa também. Então, aqui, ele fala, por exemplo, do racismo aversivo, que seria uma forma de racismo implícito na qual as avaliações negativas inconscientes de uma pessoa, de minorias raciais ou étnicas, são realizadas por uma persistente evitação da interação com outros grupos raciais e étnicos, ou seja, evita-se o contato com essas pessoas. Só que, ao contrário do racismo aberto e tradicional, que se caracteriza pelo ódio aberto e a discriminação explícita contra as minorias étnicas e raciais, o racismo aversivo é caracterizado por expressões e atitudes mais complexas e ambivalentes. Quem cunhou esse termo foi um estudioso chamado Joel Covell, para descrever os comportamentos raciais sutis de qualquer grupo étnico ou racial que racionalize sua aversão a um grupo específico, apelando a regras ou estereótipos. As pessoas que se comportam de maneira aversivamente racial podem professar crenças igualitárias. Isso é que é interessante. E frequentemente negam seu comportamento racialmente motivado. Como, por exemplo, dizer que tem um parente negro, que a mãe é negra, e por aí vai. Ter amigos negros. No entanto, eles mudam comportamento de comportamento ao lidar com membros de outra raça ou outro grupo étnico diferente daquele a que pertence. Pensa-se que a motivação para a mudança seja implícita ou subconsciente. E as experiências fornecem um suporte empírico à existência de um racismo aversivo, que demonstrou ter implicações potencialmente graves na tomada de decisões, no emprego, nas decisões legais, ou até mesmo no comportamento de ajuda. É meio que ele não é tão evidente, mas ele acaba estando ali na sociedade de maneira um pouco fluida. Um outro termo que é colocado aqui é neutralidade racial, que, a bem da verdade, o termo original é color blindness, que seria desconsiderar características raciais nas interações sociais. Por exemplo, é o que acontece, é um discurso bem da extrema-direita, que é a rejeição de ações afirmativas,
como uma maneira de abordar os resultados dos padrões passados de discriminação. Os críticos dessa atitude argumentam que, ao se recusar a atender às disparidades raciais, a neutralidade racial, de fato, inconscientemente perpetua os padrões de que produzem desigualdade racial. E aí a gente pode pegar um exemplo de um diretor de uma grande empresa de comunicação que escreveu um livro chamado Não Somos Racistas. E não precisa ir muito longe, provavelmente nos jornais a gente vai ver, e a gente pode abrir os locais onde nós temos maioria negra, ou parda, as profissões onde temos maioria preta ou parda, enfim, não precisamos ir muito longe para percebermos o racismo na prática. Um outro estudioso chamado Eduardo Bonilla Silva argumenta que o racismo neutro de raça surge de um liberalismo abstrato da biologização da cultura, a naturalização de questões raciais e a minimização do racismo. As práticas da neutralidade de raça são sutis, institucionais e aparentemente não raciais, porque a raça é explicitamente ignorada na tomada de decisões. Se a raça é desconsiderada em populações predominantemente brancas, por exemplo, a brancura, cor da pele branca, se torna o padrão normativo, enquanto as pessoas, como ele chama aqui de pessoas de cor, são discriminadas. E o racismo que esses indivíduos experimentam podem ser minimizados ou apagados. E no nível individual, as pessoas com preconceitos de neutralidade racial rejeitam a ideologia racista, mas também rejeitam as políticas sistêmicas destinadas a consertar o que nós chamamos, e que o Silvio Almeida sabe classificar bem, que é a questão do racismo institucional. Uma outra estudiosa, que é a Maria Marinho de Azevedo, argumenta que para combater o racismo, a sociedade deve superar a noção de raça. A gente respira fundo. Ela argumenta que é muito mais eficaz convencer pessoas preconceituosas de que raças humanas não existem e de que o racismo é um crime contra a humanidade, do que insistir em legitimar o conceito de raça, uma vez que o racismo tem como princípio a própria crença de que diferentes raças humanas existem. E disse que a ciência já derrubou a ideia de que seres humanos podem ser divididos em raças, ideia que foi utilizada historicamente para legitimar atrocidades como o nazismo e a própria escravidão. Um outro estudioso, que é Antônio Rizelli, critica as políticas identitárias que apregoam a divisão da sociedade humana em raças diferentes, argumentando que isso só contribui para o aumento de ressentimentos e de conflitos que são manipulados para benefício de determinados grupos políticos e de interesse. Ou seja, é a ideia de que não deve existir, porque simplesmente devemos esquecer o assunto e toca a bola para frente. E se esquece, né, de toda a situação envolvida, e que a gente pode falar da violência policial, que, no geral, é sobre pessoas pretas e pardas. Basta a pessoa preta estar num carro que a blitz dispara. Basta você estar num ônibus que a pessoa preta vai ser revistada. E aí? Vamos deixar de lado? Continuando. Temos também aqui, perdão, a ideia de racismo cultural, que existe também quando há uma ampla aceitação de estereótipos em relação a diferentes grupos étnicos ou populacionais. Enquanto o racismo pode ser caracterizado pela crença de que uma raça é inerentemente superior à outra, o racismo cultural pode ser caracterizado pela crença de uma cultura inerentemente superior à outra. Um bom exemplo é como lidamos com a cultura europeia. A cultura europeia seria superior à cultura africana, por exemplo. A maneira como a gente acaba enxergando, ele, de certa forma, faz com que nas escolas estudemos muito a história da Europa, esqueçamos completamente até a história das Américas, que é o continente onde nós vivemos, e especialmente a América pré-colombiana. Nós estudamos a história do Brasil, mas não sabemos como é que foi a história do México, como foi a história da Argentina, do Uruguai, Paraguai, que fazem parte do Mercosul, da Venezuela, do Equador, do Chile, da Colômbia, do Peru, da Bolívia.
E aí, às vezes, nos surpreendemos quando temos programas, e basta ver que, geralmente, esses programas destinados à política latino-americana, ela simplesmente não tem tanta adesão. Se fosse a política europeia, sim, teríamos uma grande visão. E a gente pega também pelos próprios veículos de comunicação, que costumam ter muitas conexões na Europa, nos próprios Estados Unidos, que afinal são os fachos, nichos de poder mais evidentes, e nos esquecemos, por exemplo, de que a China hoje, em diversos pontos, já é a maior economia do mundo. E nós não temos correspondentes chineses de maneira na China, correspondentes jornalísticos na China, na Rússia, na África do Sul, que são parte do BRICS. O próprio fato de não termos uma TagSul forte aqui no Brasil mostra o quanto nós discriminamos e menosprezamos esses ambientes, esses lugares. E pegando a questão africana, nós temos também ainda uma dificuldade de trazer os aspectos da doutrina africana para a sala de aula, porque há muito tempo um clérigo resolveu associar Exu ao diabo, a ponto de, na Nigéria, você ter uma campanha para dizer que Exu não é o diabo. Então, a gente mostra o quanto nós ainda temos essa categorização racial muito forte. Nós entendemos muito da cultura bíblica, curiosamente, a gente trabalha com o ocidental, mas era uma cultura que surgiu no Oriente, enquanto a gente se esquece de Exu, de Oxalá, a gente esquece de Tupi, né, melhor, de Tupã, a gente esquece de Yara, a gente esquece de todas as outras visões que, de certa forma, fundamentam visões que estão no nosso cotidiano. Vários hábitos nossos, muitas vezes vamos encontrar base em questões religiosas da África e dos povos originários. Então, aí, muitas vezes, a gente fica encantado com a cultura oriental, nossa, que beleza, e vai descobrir que, muitas vezes, na cultura africana e na cultura dos povos indígenas, vamos encontrar bases semelhantes. Isso é um racismo cultural muito sério. Racismo econômico. O verbete diz o seguinte: a disparidade econômica ou social histórica é acusada de ser uma forma de discriminação causada pelo racismo passado e por razões históricas, afetando a geração atual por meio de déficits ou deficiências na educação formal e tipos de preparo nas gerações anteriores e através de atitudes racistas, inconscientes e ações sobre membros da população em geral. Ele traz um exemplo que é muito recente, mas ao mesmo tempo de cortar o coração. Em 2011, o Bank of America concordou em pagar 335 milhões de dólares para liquidar uma alegação do governo federal estadunidense de que sua divisão de hipotecas, que é chamada de Countrywide, Financial, discriminava compradores de casas que fossem negros ou hispanos. Em 2011, século XXI. E outra coisa que ele também coloca é que durante o período colonial espanhol, os espanhóis desenvolveram um complexo sistema de castas baseado na raça, que era usado para controle social e também determinava a importância de uma pessoa na sociedade. Embora muitos países latino-americanos tenham tornado o sistema oficialmente ilegal por meio da legislação, geralmente no momento da independência, o preconceito com base em grau de distância racial percebida da ancestralidade europeia, ou seja, aquela coisa do sangue azul ainda pertinente, combinada com o status socioeconômico de uma pessoa, permanecem como um eco na sociedade do sistema de castas coloniais. E realmente é um sistema louco que hoje já estamos com um horário um pouco avançado, não vai dar para a gente analisar, mas é um sistema bem complexo, que depois a gente vai falar com mais calma. Temos também o racismo institucional, que também é chamado de racismo estrutural, racismo estatal, racismo sistêmico, nessa visão colocada aqui, que é a discriminação feita por governos, empresas, religiões ou instituições educacionais, ou outras grandes organizações com o poder de influenciar a vida de muitos indivíduos. O estudioso que deve ter cunhou a frase racismo institucional é o Stokely Carmichael,
Carmichael, no final da década de 1960. Ele definiu o termo como fracasso coletivo de uma organização em oferecer o serviço adequado e profissional às pessoas devido à sua cor, cultura ou origem étnica. E um outro estudioso, que é o Maulana Karenga, argumentou que o racismo constituía a destruição da cultura, da língua, da religião e possibilidade humana e que os efeitos do racismo eram a destruição moralmente monstruosa da possibilidade humana envolvida redefinindo a humanidade africana para o mundo, envenenando relações passadas, presentes e futuras com outras pessoas que apenas conhecemos através de estereótipos e prejudicando assim as relações verdadeiramente humanas entre os povos. Ou seja, a gente não entra nesse patamar, mas a gente entra nessa visão equivocada da vida. Já o Silvio Almeida separa o racismo estrutural, sendo apenas colocando o racismo como sendo parte da estrutura social, e não colocando isso como sendo um patamar que teria vindo de cima para baixo de maneira legal, mas que foi estruturada de maneira nas entrelinhas, e que realmente é talvez a melhor pessoa para tratar desse assunto. Outro ponto que ele coloca, que é a segregação racial, um outro termo que ele coloca aqui, dos seres humanos em grupos raciais e socialmente constituídos na vida cotidiana, e que pode se aplicar a atividades como comer em um restaurante, beber em uma fonte de água, usar um banheiro, frequentar a escola, ir ao cinema, alugar ou comprar uma casa. Geralmente, ela é proibida, mas pode existir através de normas sociais ou mesmo quando não há uma forte preferência individual por ela, conforme foi sugerido pelo trabalho do Thomas Shelby. Na verdade, você pode ter essas discriminações, essa segregação, quando você vê onde as pessoas moram, onde essas pessoas trabalham, em que situações estão. O que não deixa de, muitas vezes, ter também um componente estrutural nesse patamar. Outro ponto delicado é o supremacismo. Séculos de colonialismo europeu nas Américas, África e Ásia eram frequentemente justificados pelas atitudes da supremacia branca, sobre a qual a gente já falou aqui. Durante o início do século XX, a frase "o fardo do homem branco" foi amplamente usada para justificar uma política imperialista como sendo uma empreitada nova. Então, aquela missão de levar a sua cultura, mais ou menos como foi fundada a visão estadunidense de ser o farol do mundo. E que, de certa forma, eles conseguiram algo que a Europa não conseguiu. Apesar de você ter base europeia praticamente em todo o mundo, mas não temos um império global como temos hoje. Não tínhamos. Não tão global quanto nós temos hoje, como os Estados Unidos, que é um império não declarado, um império disfarçado, um império que, bom, se alguém quiser um exemplo, basta observar que tudo que a gente precisa fazer tem que ser em dólar, se você quiser fazer qualquer comércio internacional, mesmo que não seja com os Estados Unidos. Então, um nível de dominação que vai muito além disso, além da questão de a gente praticamente não ter outra opção do que consumir a cultura estadunidense a ponto de produtos nacionais serem semelhantes ou terem de ser semelhantes aos produtos estadunidenses. Por baixo que tem uma pitada local, a base sempre vai ser estadunidense. E aí, continuando. Uma justificativa para a política de conquista e subjugação de nativos vem de percepções estereotipadas de povos indígenas como selvagens índios sem piedade, como está na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, tem documentos oficiais, a gente encontra esse racismo, como o próprio professor Pedro Serrano colocou que na Constituição de 1934, e já ouvi até pessoas falarem que era a melhor Constituição que o Brasil já teve, tinha lá um componente que era contra a educação de negros. Depois vocês procurem aí, que é uma coisa absurda, mas está lá uma Constituição brasileira. Continuando. Em um artigo de 1890 sobre a expansão colonial em terras nativas estadunidenses, um escritor, um pesquisador, Frank Baum, escreveu: os brancos, por lei de conquista, por justiça da civilização, são senhores do continente americano, e a melhor segurança dos assentamentos de fronteira será garantida pela aniquilação total dos poucos índios restantes. E aí, quando a gente pega frases como a do Inominável falando que
a solução indígena nos Estados Unidos foi justamente o extermínio, a gente pega aí nessas frases. Já o racismo simbólico ou moderno está classificado da seguinte forma. Alguns estudiosos argumentam que nos Estados Unidos as anteriores formas de racismo, violentas e agressivas, evoluíram para uma forma sutil de preconceito no final do século XX, que é chamada de racismo moderno, caracterizada por agir externamente sem preconceitos, mas mantendo interiormente atitudes preconceituosas, exibindo comportamentos sutis de preconceito, ou seja, aquela coisa assim, passível de perdão, como muitas vezes podemos imaginar, como ações informadas pela atribuição de qualidades a outras pessoas com base em estereótipos raciais e avaliando o mesmo comportamento diferentemente, baseado na raça da pessoa que está sendo avaliada. Essa visão é baseada em estudos de preconceito e comportamento discriminatório, em que algumas pessoas agem de maneira ambivalente em relação a negros, com reações positivas em determinados contextos mais públicos e mais visões e expressões mais negativas em contextos mais privados. É mais ou menos a filosofia como foi colocada pelo ex-embaixador brasileiro, que o que é ruim a gente esconde, o que é bom a gente mostra. Mas, continuando, essa ambivalência também pode ser visível, por exemplo, nas decisões de contratação em que os candidatos que, de outra forma, são avaliados positivamente podem ser inconscientemente desfavorecidos pelos empregadores na decisão final por causa de sua raça. E alguns estudiosos desse fenômeno consideram que o racismo moderno é caracterizado por uma rejeição explícita de estereótipos, combinada com a resistência à mudança de estruturas de discriminação por razões não raciais. Uma ideologia que considera que a oportunidade em uma base puramente individual, negando a relevância da raça na determinação individual. Oportunidades e exibição de formas indiretas de microagressão contra ou evitar pessoas de outras raças. Então, a gente vê que o racismo vai ganhando outros patamares, outras visões, e isso realmente é bastante prejudicial, e a gente acaba tendo essas situações difíceis com as quais lidamos. Eles também trazem uma noção que seria o racismo científico, que a moderna definição de raça desenvolveu-se no século XIX, a partir de teorias racistas científicas. E que esse termo, racismo científico, a gente usa com a ideia de que a ciência seria usada para justificar e apoiar as crenças racistas, e remonta ao início do século XVIII, embora tenha ganhado parte da sua influência em meados do século XIX, durante o período do novo imperialismo. Também são conhecidas como racismo acadêmico, e essas teorias precisavam primeiro superar a resistência da Igreja aos relatos positivistas da história e seu apoio ao monogenismo, né, preceito de que todos os seres humanos são originários dos mesmos ancestrais, de acordo com os relatos criacionistas da história. Ainda aquela influência bíblica, com a ideia de que todo mundo veio de Adão e Eva. Continuando. Essas teorias racistas, apresentadas sob hipóteses científicas, foram combinadas com teorias unilineares do progresso social, que postulavam a superioridade da civilização europeia sobre o resto do mundo, algo que, de certa forma, muitas pessoas ainda negam. Continuando. Além disso, frequentemente usavam a ideia de sobrevivência do mais apto, termo cunhado por Herbert Spencer em 1864, associado à ideia de competição, e que foram chamadas de darwinismo social na década de 1940. E a gente pode pegar também que o próprio Charles Darwin se opôs à ideia de diferenças raciais rígidas na obra A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, publicada em 1871, na qual ele argumenta que os humanos são todos de uma espécie só, compartilhando a ascendência comum. Ele reconheceu as diferenças raciais como variedades da humanidade e enfatizou as semelhanças entre as pessoas de todas as raças em faculdades mentais, gostos, disposições e hábitos, enquanto ainda contrastava a cultura de selvagens mais baixos com a civilização europeia. Ou seja, em 1871, ele já enfrentava esse racismo científico e ainda estava hegemônico, conforme a gente viu aí.
A síntese neo-darwiniana, como diz aqui no verbete, foi desenvolvida pela primeira vez na década de 1930 e acabou levando a uma visão da evolução centrada nos genes a partir dos anos 1960. De acordo com o projeto Genoma Humano, o mapeamento mais completo do DNA humano até o momento indica que não há uma base genética para grupos raciais. Então, a gente vê o quanto a ciência, elevada de maneira correta, ética, consegue mudar esses patamares. E continuando. Embora alguns genes sejam mais comuns em determinadas populações, não existem genes que existam em todos os membros de uma população e em nenhum outro membro. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que existiram os zoológicos humanos, que foi um meio importante de reforçar o racismo popular, conectando-o ao racismo científico. Os dois eram objetos de curiosidade pública. E aí a gente ainda teve duas ciências na época, que foi a antropologia e a antropometria. O caso mais marcante era o caso da Joyce Heath, uma escrava afro-estadunidense que foi exibida em 1886 por uma pessoa chamada Barnum, alguns anos após a exibição de Satie Bateman como a Vênus Hotentote, na Inglaterra. Essas exposições se tornaram comuns no período do Novo Imperialismo e permaneceram assim até a Segunda Guerra Mundial. Vocês vejam o quanto isso durou. E mencionando uma fala que é pública, da Dona Encontre, ela fala que a avó dela, se não me engano, tinha pavor de andar pelas ruas do Brasil, porque na Europa, de onde ela veio, os negros estavam em zoológicos. Então, a gente vê como isso até hoje afeta a mente de determinadas pessoas que viveram essa época e, de certa forma, estão ali ainda implícitas. Ainda que em determinados países, especialmente europeus, essa situação já tenha se revertido no sentido de ter uma aceitação melhor de determinadas pessoas, de determinada etnia. Mas, ainda assim, há uma questão delicada com a questão migratória por conta das crises que eles mesmos provocam nos países africanos e nos americanos e nos asiáticos. Continuando. E, vamos dizer, também os americanos também passam por esses países americanos, não exatamente Estados Unidos, mas outros países das próprias Américas. Ele coloca também aqui que o inventor dos jardins zoológicos modernos, que é o Carl Hagenbeck, exibia animais ao lado de humanos, que eram considerados selvagens. Um caso, por exemplo, é o caso do pigmeu congolês Ota Benga, exibido em 1906 pelo eugenista Madison Grant, chefe do zoológico do Bronx, com uma tentativa de ilustrar o elo que faltava entre humanos e orangotangos, uma forma de dizer, de mostrar como o racismo estava ligado ao darwinismo, criando uma ideologia social darwinista que tentava se fundamentar nas descobertas científicas de Darwin. O mais absurdo foi o caso da Exposição Colonial de Paris, em 1931, que exibiu canaques da Nova Caledônia. Então, a gente vê o quanto de maldade ainda aconteceu no século XX. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, já que o programa já passou de 1 hora, a gente fala um pouco das declarações e leis internacionais contra a discriminação racial. A primeira foi em 1919, que se criou a proposta da chamada proposta de igualdade racial para incluir uma provisão de igualdade racial no Pacto da Liga das Nações. Foi anterior à ONU ainda, apoiada pela maioria, mas não foi adotada na Conferência de Paz de Paris. E aí, olha quanto tempo depois. 1919, partimos para 1943, o Japão e seus aliados declararam que esforços para a abolição da discriminação racial eram um objetivo comum na Grande Conferência do Leste Asiático. No artigo 1º da Carta das Nações Unidas, de 1945, inclui promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, como um propósito da ONU. Em 1950, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, redigiu a questão da raça, uma declaração assinada por 21 estudiosos brasileiros, 21 estudiosos, incluindo um brasileiro chamado Luiz de Aguiar Costa Pinto,
e além de outros, como Ashley Montagu, Levi-Strauss, Murnau, Julian Huxley e outros. E que continua a sugestão de abandonar o termo raça completamente e, em vez disso, falar sobre grupos étnicos. Essa declaração condenou teorias de racismo científico que tinham desempenhado um grande papel no Holocausto. E o objetivo também foi desmentir teorias científicas racistas, popularizando o conhecimento moderno sobre a questão racial, e moralmente condenar o racismo como contrário à filosofia do iluminismo e sua assunção de igualdade entre todos. Esse relatório foi crucial para terminar a política de segregação norte-americana, no caso Brown Board, no caso Brown. E aí ele pega como exemplo o caso Board of Education, Topeka. Em 1950, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos foi adotada amplamente usada em questões de discriminação racial. A ONU também usa a definição de discriminação racial estabelecida na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada em 1966. E, enfim, é um documento que está aqui disponível, vocês depois podem olhar também, vou deixar aqui o link para quem quiser depois analisar esse verbete. Mas olha qual é um pulo que a gente dá agora. Em 2001, a União Europeia explicitamente proibiu o racismo, juntamente com muitas outras formas de discriminação social, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E o efeito jurídico de que, se houver, seria necessariamente limitado a instituições da União Europeia. No Brasil, para a gente encerrar, tornou a prática de racismo crime sujeito a pena de prisão inafiançável e prescritível. Já em 1951, quando foi criada a Lei Afonso Arinos, os primeiros conceitos de racismo, apesar de não classificar como crime, sim como contravenção penal, ato delituoso de menor gravidade que o crime. Os agitados tempos de regência, na década de 1830, assinalaram o antirracismo no seu início, quando uma primeira geração de brasileiros negros com condições financeiras, ou considerados aqui no termo como ilustrados, se dedicou a denunciar o preconceito de cor em jornais específicos de luta, que era chamada de imprensa mulata, repudiando o reconhecimento público das raças e reivindicando a concretização dos direitos de cidadania já contemplados pela Constituição de 1824. Então, vê que a luta foi grande, e a gente muitas vezes esquece da luta dessas pessoas e acha que simplesmente a Lei Áurea foi assinada por um ato de bondade da princesa Isabel. E a gente já temos aqui indícios de que não foi nada disso. Foi um fruto de muita pressão e que foi tão forte a reação a ponto de termos aí o fim do Império desdentado, diga-se de passagem. Mas, na semana que vem, eu vou trazer, se não houver alguma mudança no meu planejamento, mais dados de um texto da Usiminos que é gritante e que tem muito mais bases religiosas para a gente trabalhar e a gente entender a necessidade de trabalhar esse tema de maneira mais evidente. Então, no mais, agradecemos a presença de todo mundo, agradeço a todo mundo que pôde acompanhar desde o início e fico convite para conhecer os outros programas do nosso canal e, quem puder, colaborar financeiramente com a assinatura solidária para que a gente possa manter e ampliar a nossa programação. Então, no mais, para todo mundo, forte abraço, um beijo enorme. Semana que vem continuamos a saga sobre racismo e seus fundamentos, para que a gente possa entender melhor o porquê de isso ainda ser um mal social mundial. Então, gente, até lá. Até semana que vem. Tchau, tchau.